E aí, galera, tranquilo? Eu vou passar um videozinho antes de nós começarmos a realmente programar, a analisar algumas coisas mesmo. Eu gostaria de filosofar um pouquinho aqui com vocês e falar sobre três coisas que inclusive já estão no título do vídeo, que é a questão do dado, né, da informação e, neste caso, da representação. Beleza? Então não esqueçam também que de vez em quando eu erro na grafia, mas eu faço de propósito, tá? Que é pela brincadeira mesmo. Então se porventura vocês viram alguma coisa errada, mas muito gritante, é porque eu tô brincando, tá? Pra quem tá começando agora. Pra quem já vê vídeo meu faz tempo, sabe das brincadeiras que eu faço. Então, qual que é a diferença desses três? É lógico que existem outros conceitos também por trás, mas eu vou focar nesses três, pelo menos aqui neste vídeo. O que é o dado? O dado nada mais é que aquele algo cru, né? Ele ainda não tem uma representação física, ele ainda não tem um contexto. Como assim uma representação física? Não que ele não exista na sua frente, mas ele não tem contexto algum. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui MTCars, eu digito aqui, vai aparecer uma porrada de coisa. É lógico que, dependendo do contexto ao qual você está trabalhando, você pode ter uma informação ou não, né? Então, o que seria o dado? Seria algo cru. Então eu ainda não tenho nada disso, eu ainda não verifiquei nada. É simplesmente só aquele monte de dados mesmo, aquele monte de linhas e colunas na minha frente. Quando eu tenho uma informação, eu tenho uma representação disso, eu tenho um contexto. Tá, aqui é um X. Tem um contexto sobre isso. E não quero isso, quero vir para cá. Então, qual que é a diferença? Então, se porventura eu precisasse fazer alguma análise em cima disso, por enquanto na nossa frente eu só tenho dados. Eu ainda não tenho nenhuma representação em cima do contexto ou em cima do problema com o qual eu estou trabalhando. Então, o que eu quero dizer? Veja a diferença. Por exemplo, eu quero saber qual que é a potência de um carro, por exemplo, de 6 cilindros, 6 cilindros, 6 cilindradas, 6 cilindros, por exemplo. É que eu não sei se é cilindros ou cilindradas, tá? Então, posso estar errando. Então, por exemplo, aqui o Mazda, ele tem 6. Se eu achar que, por exemplo, que ele tem 110 cavalos, para mim já morreu minha dúvida. Veja que eu deixei de ter um dado, simplesmente agora eu tenho uma informação. Eu tenho uma representação em cima do problema qual eu tenho. Veja que o contexto vai mudar um pouco. Por exemplo, se eu quisesse saber algum dado resumido sobre isso, algum dado sumarizado. Por exemplo, eu gostaria, a dúvida que te deram, né, então pediram para você, é por exemplo para você saber a média de cavalos de potência que estes carros, que este monte de dado que foi dado para você tem. Então, putz, eu quero saber qual que é a média disso. Então, por enquanto, eu só tenho dado. Eu só tenho um monte de coisas que ainda não tem nenhum contexto. A partir do momento que eu fizer isso daqui, ó, fizer isso, por exemplo, então eu vou colocar aqui mtcars sobre sil. Então eu tenho sil não, desculpa, HP. Então, a partir desse momento, eu tinha um monte de dados e eu consegui dar um contexto em cima daquilo que eu estou vendo. Então, meu contexto, minha dúvida era qual que é a média de cavalos de potência que eu tenho em cima disso. Então, eu tenho cavalos de potência, tenho 146 em média, né? 146,68 de cavalos de potência em cima de todas as minhas observações. Ok, então eu deixei de ter dados e agora eu tenho informação. É lógico que nós temos a questão da abstração e afins, mas por enquanto é isso. E qual que é a diferença, por exemplo, da representação? Representação é aquilo que eu faço para poder ter uma representação mesmo. Então eu vou mostrar de outra forma determinada informação. Veja que isso é representação disso. Ok? Então eu tenho que ter uma informação para poder ter uma representação.
Que aí tudo bem, eu consigo representar dados, mas aqui eu estou fazendo na representação de informação. Por isso que nós usamos gráficos, por isso que nós plotamos de determinadas formas. Por exemplo, aqui não, pô, aqui. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma plotagem desses cavalos de força, então se eu fizesse aqui plot, por exemplo, mtcars, 2 pontos HP. Putz, eu só vou ter a quantidade de dados em cima do índice. Então, o que é esse índice aqui? É a quantidade de linhas. Então, eu tenho aqui voltando, né? Então, deixa eu diminuir aqui. Olhando aqui de lado, ó, veja que eu tenho a primeira observação. 110, 110, 93, 110 e assim por diante. Eu não tenho muita representação em cima disso. Né? Eu estou representando do mesmo jeito, mas ainda não tem muita informação. Agora, se eu fizesse, por exemplo, aqui mtcars, eu colocaria, por exemplo, seal, mtcars, 2 pontos, seal, 2 pontos não, né, cifrão, e eu fizesse desse jeito. Veja que já muda a minha representação. Veja que são os mesmos dados, né? Só que agora eu estou passando informações diferentes, utilizando de representações diferentes. Então, aqui eu estou falando o quê? Eu estou sabendo qual é a distribuição dos... É lógico que eu posso ajustar aqui, eu posso tirar esses 5 e 7, porque eu não tenho com 5 e nem com 7 cilindradas. Mas eu mostro aqui qual é a distribuição entre a quantidade de cilindradas e a quantidade de potência do meu motor. E olha que, inclusive disso, eu consegui uma outra informação, eu consegui uma outra representação, eu consegui algo mais concreto, que é o que? Eu consegui achar uma relação entre a quantidade de cilindradas e a potência dos motores. Então, qual que é a importância disso? Às vezes, nós temos um monte de dados, mas conseguimos informações diferentes através de representações diferentes. Então, putz, eu estou travado, eu não estou conseguindo entender direito como é que funciona, como é que é a relação desses dados. Use um gráfico diferente, use uma medida diferente, faça uma relação diferente entre determinados dados, que talvez assim você consiga obter informações diferentes e ter um conhecimento diferente, que é o resultado final, que é o que nós conseguimos, que é o conhecimento. Beleza? É um pouco filosófico, né? É um pouco meio... Espero que não tenha ficado muito enrolado. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Que dado cru não representa nada. A partir do momento que nós temos um contexto, nós conseguimos uma informação em cima daqueles dados, né? Podemos representar de determinadas formas essa informação e no final das contas nós teremos um conhecimento em cima daquilo que nós estamos vendo. Beleza? Essa é a análise exploratória de dados, né? Bem por cima. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Beijos e até o próximo vídeo.